Nós vimos que a etiologia do TPB tende a ser considerada pelos psicanalistas como um fracasso no relacionamento mãe-bebê. Uma falha, de alguma maneira, que ocorre na maternagem, na comunicação da mãe com o bebê. Isso é de grande importância, porque cada vez mais esses psicanalistas perceberam a necessidade do bebê se comunicar com a mãe. Então é uma falha nessa comunicação. Ele diz coisas para ela que ela não consegue entender e não consegue suportar dentro dela, transformando em coisas boas e palatáveis para o bebê e devolvendo para ele. Esse mecanismo Melanie Klein chamou de identificação projetiva. É uma patologia que ocorre basicamente na fase de simbiótica, descrita por Margaret Mahler. Também Bion chama a atenção da mãe continente, dessa capacidade que a mãe deve ter de suportar as necessidades do bebê dela, dentro dela. Suportar isso dentro dela, transformando isso em alguma coisa boa. É como se o bebê nascesse cheio de ansiedades devastadoras, esmagadoras, E é exatamente assim que ele nasce, E ele precisa buscar alívio através da comunicação, através de uma onipotência mágica em que ele acredita poder depositar dentro da mente do cuidador, normalmente a figura materna, essas ansiedades e essas angústias esmagadoras, para que essa mãe possa transformar e devolver a ele de uma maneira que ele possa ir lentamente construindo a identidade dele, o próprio ego dele. Esse ego, ele é formado naturalmente por estímulos endopsíquicos, mas ectopsíquicos também. Dentre esses estímulos ectopsíquicos está o meio ambiente, em especial a figura materna. Mas os achados neurobiológicos questionaram a psicanálise psicodinâmica, e propuseram 3 grandes linhas bastante abrangentes que poderiam estar associadas à formação do transtorno da personalidade borderline. Em entrevistas, pacientes borderlines revelaram que experimentavam a relação com os cuidadores iniciais ou com a própria mãe como relações distantes e carentes de vínculo emocional. Essa foi uma característica bastante marcante encontrada nos questionários aplicados a pessoas que foram diagnosticadas com TPB. No entanto, essa falha, ela não se limitava à figura materna, mas à figura dos pais. Eles normalmente são sentidos como figuras ausentes. Então a criança ficava com a sua própria ansiedade, com a sua própria angústia, sem que com isso ela conseguisse um objeto continente que o ajudasse, o que a ajudasse na elaboração de suas questões internas. Então aqui é uma mudança de perspectiva importante. Já não é mais exclusivamente a relação materna, mas a figura dos pais combinados. Há uma falha nessa relação dos pais com este bebê. Esses achados empíricos são curiosos porque observaram também que não era exclusivamente a relação com um dos pais, com a mãe ou com o pai, mas com estas figuras combinadas, pai e mãe, juntos. Era uma falha na relação com essas figuras casadas, parentais, essas figuras básicas de relacionamento. Então esse também é um achado importante que questiona o privilégio da relação mãe-bebê. Então qual é a conclusão que se chega desses 3 grandes achados que os questionários aplicados a pacientes com TPB foram capazes de identificar? A falha é a negligência dos pais em relação ao bebê.
Essa palavra negligência ela é complicada, porque não se trata só de uma negligência possível e consciente, no sentido de não cuidar do bebê, no sentido de não lidar com as ansiedades do bebê propositadamente. Se trata das dificuldades também desses pais, né, em perceberem a necessidade de seus filhos. Né. Provavelmente experimentaram também esse isolamento, né, cujo resultado pode não ter sido tão grave como a construção da patologia borderline. Né. Mas é muito provável que esses pais tivessem também sinais marcantes de sofrimento psíquico relacionado a essas imagens internas paternas. Né? Então, a negligência é uma palavra complicada que a gente tem que ter cuidado quando a gente for utilizar. Né? Ela pode ser conscientemente aplicada, né? Ou seja, uma negligência por falta de amor, por falta de cuidado e conscientemente uma maldade, inclusive presente nessa relação. A gente vê casos desse tipo frequentemente em jornais, né? De maltratos a bebê. Né? Mas pais zelosos que cuidam dos filhos, que levam ao médico, que colocam na escola e que todo o tempo a criança está bem cuidada, você vê, né? Esses pais podem ser negligentes afetivamente. Né? Eu me lembro de uma paciente que me dizia que ela tinha sido criada para consumo externo. Então ela se lembra dela própria, muito arrumada, tocando piano, e os pais todos muito orgulhosos dela, né? Mas ela não sentia nenhuma afetividade vinda por parte deles. Né? Ela era bem cuidada, ela era bem zelada, a bem dizer. Né? Mas não é disso que uma criança precisa apenas. Né? Ela deve ser bem cuidada naturalmente, ela merece ser bem cuidada, mas ela fundamentalmente merece amor. Porque é esse amor que faz a construção interna dela. A pessoa pode viver num nível de pobreza extrema, mas se ela recebe amor, se ela recebe segurança, ela é capaz de crescer, ela é capaz de se desenvolver, ela é capaz de construir um ego poderoso, capaz de enfrentar as dificuldades naturais da vida. Ela não se desestrutura, ela não fica órfã de pai e mãe vivos, não fica. É uma pessoa que se basta no sentido profundo desse termo, no sentido de encontrar nela própria segurança e esperança para enfrentar as vicissitudes da vida. Né? Então, essa estrutura está ligada ao afeto. Né? Isso é muito importante a gente perceber. Essas patologias estão visceralmente ligadas ao amor, ao afeto, ao sentimento, a uma comunicação boa entre pais, cuidadores e filhos. É preciso que o bebê sinta que é amado. Isso é de fundamental importância. Sentir que é amado. Né? E como o bebê é uma esponja, como ele funciona por identificação projetiva, ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele sabe pelo sentir, não é pela formulação intelectual, porque não há um ego capaz ainda de descrever o que está sendo experimentado. E esse é o problema, inclusive. Né? Porque se houvesse, mesmo as dificuldades poderiam ser compreendidas. E quando a gente compreende, a gente se safa da patologia. Né? Compreensão, na verdade, é tudo. Né? Mas o bebê não tem essa capacidade ainda. Essa capacidade ele vai introjetar a partir da capacidade dos pais de transformarem as ansiedades dele. Né? Porque ele não introjeta só a transformação, ele introjeta a função de transformar coisas também. O aparelho mental dele, isso é bion, né? O aparelho mental como função para pensar os pensamentos é introjetado no momento em que, por identificação projetiva, ele manda para o objeto continente e recebe depois desse objeto continente a transformação e a função. Nós sabemos disso. Né? Processos complexos, mas são complexos só sob determinado aspecto, porque são processos naturais da vida. A vida prospera no amor. A vida não prospera no abandono, embora essa seja uma experiência exemplar, uma experiência profunda. Mas para fazer a experiência do abandono, é preciso ter algum grau de esperança dentro de si, senão o indivíduo não suporta, se mata mesmo. Porque é dureza se enxergar sozinho, né? Abandonado por todos e por todas as coisas, até mesmo por Deus. Né? Essa é uma experiência existencial e esse é um outro tópico, eu acho que é de grande importância, que o transtorno de personalidade borderline traz.
Para mim, o TPB não traz só essa questão do relacionamento bebê-cuidadores, né? Traz a questão existencial humana da solidão e de como nós somos ou não capazes de lidar com a nossa real condição de ser e de estar no mundo.